Então vamos lá, continuando, né? Agora nós vamos falar de comodato, comodato, empréstimo e mútuo, tá? E aí, gente, nós vamos já partir aí a questão de conceito, tá? Empréstimo. E que é a vantagem de empréstimo? É um negócio jurídico. Um negócio jurídico pelo qual uma pessoa entrega uma coisa a outra, tá? De forma gratuita, certo? Obrigando-se esta a devolver a coisa emprestada ou outra de mesma espécie e quantidade, certo? Olha só. Então, aqui, a gente já tira o seguinte. Ele é um contrato unilateral e gratuito. Uma das partes só que tem a onerosidade, que se dispõe a retirar o patrimônio dela e entregar para outra. A outra, ela se compromete a devolver a coisa emprestada, ou então outra da mesma espécie e quantidade. Ah, eu te emprestei, aqui, vamos supor aqui no Mato Grosso, né? Eu te emprestei 10 sacas de soja, depois você tem que me devolver 10 sacas de soja, certo? Depois tem alguma coisinha ali que pode pedir um pouco de remuneração, juros e tal, mas a ideia é: eu te empresto uma coisa e você me devolve a mesma coisa, tá? É muito utilizado em questão de dinheiro, tá? Esse tipo de contrato é muito utilizado em questão de dinheiro, mas pode ser também de objetos, de bens, né? Eu te empresto um computador para você fazer um trabalho e tal, depois você me devolve ele, certo? É mais ou menos isso. E esse contrato de empréstimo, tá? Esse contrato de empréstimo, ele subdivide em comodato e mútuo, tá? E aqui nós vamos falar o que é cada um. Primeiro, comodato, tá? Ele é empréstimo de bem infungível e inconsumível. E inconsumível, em que a coisa emprestada deverá ser restituída findo
o contrato. Tá? É o tal do empréstimo de uso, né? E aí nós temos também o mútuo. É o seguinte, empréstimo de bem fungível e consumível, tá? Em que a coisa é consumida e desaparece, certo? Devendo ser devolvida outra de mesma espécie e quantidade, certo? Olha só, empréstimo, então, negócio jurídico pelo qual uma pessoa entrega uma coisa a outra de forma gratuita, obrigando-se ou esta a devolver a coisa emprestada ou outra de mesma espécie e quantidade, tá? E daí você tem as subdivisões. Comodato, empréstimo de bem infungível e inconsumível, em que a coisa emprestada deverá ser restituída a fim do contrato. Aqui é o seguinte, vocês já devem ter, já sabem disso, né? Infungível é aquilo que não tem substituição. Uma obra de arte, um presente de um pai para um filho, alguma coisa nesse sentido, né? Se eu emprestar, por exemplo, tem uma obra de arte do pintor aí famoso e me pedem para emprestado para servir de decoração numa festa beneficente, alguma coisa nesse sentido. Ou um artefato histórico, né, alguma coisa, vai ter um evento da cidade e tal, daí eles pedem emprestado para lá fazer a exposição daquele negócio. É só ele que tem no mundo, entendeu? É infungível, é só ele, e inconsumível, eu não posso dar conta dele. Né? Se for empréstimo bem fungível, inconsumível, é comodato. Eu entrego, daí depois você tem que me devolver exatamente ele, certo? Agora, mútuo é empréstimo de bem fungível e consumível, em que a coisa é consumida e desaparece, devendo ser devolvida outra de mesma espécie e quantidade. Isso aqui é o clássico exemplo do dinheiro. Dinheiro é um bem fungível e consumível. Eu te empresto ali as notas, né, ou até às vezes na versão eletrônica, Pix e tal. Não é exatamente aquele mesmo dinheiro que eu estou te devolvendo. É a mesma quantidade dele. Eu não preciso devolver as mesmas notas de dinheiro depois que você me emprestou. Né? Seria ridículo isso. Eu te devolvo outra, que é a mesma coisa, certo? Então, olha só. E aí, outra classificação que a gente coloca aqui, além de unilateral e gratuito, é que eles também são comutativos, informais e reais. Por bem pequenininho aqui. Comutativo, tá? Informal e real. Certo? Bem preenchido o quadro desse ponto aí, né? Então, vamos lá. Pausou, copiou. Vamos continuar. Como dá? Vamos falar dele. Artigos 579
A585 do Código Civil. Lá. Vamos ver se a gente faz rapidão aqui, só mais ou menos lendo os artigos, né? O comodato é um empréstimo gratuito de coisas não fungíveis, per face com a tradição do objeto. O que ele está falando aí, gente? Que se, né, ele se perfectibiliza com a tradição que é entrega, né? Eu fiz o comodato, eu te entreguei a coisa, ele já está vigente, tá? Já tem eficácia, já se tornou eficaz, certo? Daí depois você tem que me devolver exatamente ela, porque são não fungíveis, tá? 580. Os tutores, curadores em geral, todos os administradores de bens alheios não poderão dar incomodato sem autorização especial os bens confiados à sua guarda. E aqui é o seguinte, ó. Isso aqui é o seguinte, ó. Eu sou curador de uma pessoa, de um interditado, e essa pessoa, essa interditada, ela tem a propriedade dela, uma obra de arte. Eu não posso entregar essa obra de arte, e se eu tutor, eu não posso entregar essa obra de arte incomodado, tá? Sem autorização especial. O que deve ser essa autorização especial? Judicial, né? Autorização especial vai ser eu entrar com pedido em juízo, vai ouvir o MP, vai ter toda aquela tramitação para daí poder fazer o comodato, certo? E aí é tutor, curador e todos os administradores de bens alheios, né? Aí entra também essa questão até de administrador judicial, em processo de recuperação judicial, de falência, inventariante, né? Tudo isso aí é comodato de bens. Comodato, né, que obviamente são de bens infungíveis, ele não pode fazer sem antes ter a autorização do juiz. Artigo 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido, não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de fim do prazo convencional, ou que se determine pelo uso outorgado. Vamos supor o seguinte, ó. Eu sou dono de... eu sou dono de um quadro do Van Gogh, vamos supor. Né? Sou dono de um quadro do Van Gogh. De repente, eu sou procurado pela família do Van Gogh, que eles querem fazer uma exposição dos quadros do Van Gogh pelo mundo. Ou pela Europa, sei lá, pela Holanda, né, terra natal dele. Fazer uma exposição lá, marcando, sei lá, quantos anos de nascimento dele. Eles pedem emprestada essa obra minha. Eu vou e envio, né? Só que a gente não estipula um prazo determinado, certo? Eu não falo, ó, estou te prestando por 5 dias. Se eu não fizer isso certinho, ó, eu te empresto, mas é só por 5 dias, não tem prazo convencional, o que vai acontecer? Presumir-se-lhe-á necessário para o uso concedido. Ou seja, se eu não falar, ó, eu quero que me devolva em 5 dias, e a amostra lá vai durar 6 meses, por exemplo, vão ser 6 meses da disposição das obras lá em comemoração ao aniversário dele lá no Holanda. Se presume que eu emprestei, que eu fiz o comodato por 6 meses. Tá? Presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido. Não podendo o comodante, eu, né, o dono do quadro, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada antes do fim do prazo convencional. Certo? Aí, tá. Daí acabou o prazo, por exemplo. Passou os 6 meses da amostra lá, eles não me devolveram o quadro. O que eu faço? Eu notifico. Notificando o comandatário, ele tem que me devolver.
senão ele está em mora. Com a notificação, eu constituo ele em mora, e aí eu posso entrar com a ação de reintegração de posse, eu posso entrar com perdas e danos, eu posso entrar com todas as questões de proteção ali dos meus direitos, certo? Mas primeiro, daí eu tenho que notificar, constituindo ele em mora. 582. O comodatário é obrigado a conservar como se sua própria fora a coisa emprestada, não podendo usá-la senão de acordo com o contrato ou a natureza dela, sob pena de responder por perdas e danos. O comandatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará até restituí-la o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comandante. Aí é comodante. E aí é outra coisa que acontece, né? O cara não me devolveu, eu notifico, além de poder tá, reintegração de posse, busca e apreensão da coisa, perdas e danos, eu posso estabelecer um aluguel. Tá? Ah, você quer continuar ali expondo? Me pague o aluguel agora, certo? Se correndo risco o objeto do comodato, juntamente com outros do comodatário, antepuser este a salvação dos seus, abandonando do comodante, responderá pelo dano ocorrido, ainda que se possa atribuir a caso fortuito ou força maior. Olha só que interessante isso aí. Daí a pessoa, a família lá do Van Gogh, que está expondo o meu quadro, dá um incêndio lá. E eles salvam os quadros deles, que era deles, e não salvam o meu. Eles vão ter que me pagar. Mesmo que seja caso fortuito. Um incêndio, não foi culpa deles. Caiu um raio lá e tacou fogo no prédio. Eles vão ter que me pagar, certo? Por quê? Porque eles salvaram os deles e não salvaram o meu. Olha que coisa, né? 584. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, certo? Eles não vão poder me pedir eventuais despesas, sei lá, ainda vamos manter ainda o quadro, né? Esse tipo de coisa é uma obra valiosa, vale milhões, então eles vão ter despesas com segurança, eles vão ter despesas com às vezes manutenção de temperatura para não prejudicar a tinta que já tem séculos de existência e tá. Eles não vão poder exigir de que eu pague essas despesas para conservação da coisa, certo? É eles que vão ter que fazer. 585. Se duas ou mais pessoas forem simultaneamente comodatárias de uma coisa, ficarão solidariamente responsáveis para com o comodante. Tá? O que isso está falando? Se, no caso aí, por exemplo, vou voltar o nosso exemplo. Eu emprestei o quadro para a família do Van Gogh, os herdeiros do Van Gogh, né? São vários. Todos eles vão ser simultaneamente responsáveis pelo objeto, pelo quadro que eu emprestei, ficando solidariamente responsáveis. Qualquer coisa que acontecer, eu vou poder cobrar de um deles ou de todos eles de forma solidária. Certo? Então é isso, gente, que a gente tinha para passar aqui. Deixa eu só conferir se tem alguma observação, alguma coisa aqui que tinha destacado. Não. Daí já passamos, então, para o mútuo. Né? Contrato de mútuo. Estão nos artigos 586 a 592 do Código Civil. Tá? Então, vamos lá. O mútuo. O mútuo. Deixa eu tomar uma aguinha. Refrescar a garganta. O mútuo é o empréstimo de coisas fungíveis. O mutuário é obrigado a restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade. Tá? Um exemplo bom disso, aqui no Mato Grosso, usa muito soja, objetos de uma loja para outra,
dinheiro, né? Esse tipo de coisa aí. 587. Este empréstimo transfere o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos dela desde a tradição. O cara me emprestou dinheiro, coloquei no bolso, saí na rua, eu que tenho que responder pela segurança dele agora, tá? Foi assaltado, meu caro, problema seu, né? Você vai ter que me pagar. 588. O mútuo feito à pessoa menor, sem prévia autorização daquele sob cuja guarda estiver, não pode ser reavido nem do mutuário, nem dos seus fiadores. Isso aqui é o seguinte, ó, emprestou dinheiro para menor, né? Cuidado, tá? Por quê? Se você emprestou o dinheiro para menor sem antes ouvir os pais ou o cuidador dele, você não vai ter direito a exigir o pagamento, tá? Nem dos fiadores, nem de nada. Tem que pedir autorização para eles. Eu posso emprestar dinheiro para o seu filho? Tá, pode. Então tá. Então, beleza, tá? E aí, ó, só que essa regra não vale, né? Ou seja, eu tenho que pedir a prévia autorização, né? Para poder exigir o pagamento. Cessa a disposição do artigo antecedente. Primeiro, se a pessoa de cuja autorização necessitava o mutuário para contrair o empréstimo ou ratificar posteriormente, ou seja, se depois que eu emprestei o dinheiro para o menor, o pai dele vem e fala, não, tá bom, eu autorizo, é isso aí, beleza, e aí eu vou poder pedir. Eu não pedi antes, mas depois eu tive a resposta positiva. 2. Se o menor, estando ausente, essa pessoa se viu obrigada a contrair o empréstimo para os seus alimentos habituais. O pai, sei lá, sumiu, saiu, deixou a criança lá, deixou o menor lá, ele precisava de dinheiro para pagar as contas da casa, o pai, o cuidador não estava, ele teve que pedir dinheiro para se manter. Aí eu posso exigir, certo? Se o menor tiver bens ganhos com seu trabalho, mas em tal caso a execução do credor não lhes poderá ultrapassar as forças, tá? Que é o seguinte, eu emprestei o dinheiro para o menor sem autorização do pai, mas o menor é menor aprendiz, ganha, sei lá, ou estagiário, ganha um salário mínimo lá na empresa dele. Eu vou poder exigir mesmo sem ter pedido autorização do pai ou do cuidador. Só que eu vou ter que fazer dentro dos limites ali do salário dele, entendeu? Daquele salário mínimo, parcelar, receber provavelmente no limite de 30%, tal. Eu vou ter que receber dentro desses limites de pagamento do menor. 4. Se o empréstimo reverteu em benefício do menor, ou seja, foi para comprar materiais de escola, foi para comprar roupas que ele estava precisando, etc., etc., eu vou poder exigir também. Se o menor obteve um empréstimo maliciosamente, se ele tentou, sei lá, falsificar a assinatura do pai, esse tipo de coisa, aí eu vou poder exigir o pagamento, certo? 590. O mutuante pode exigir a garantia da restituição, se antes do vencimento o mutuário sofrer notória mudança em sua situação econômica. Ou seja, eu emprestei dinheiro para o cara tinha emprego, tinha carro, tinha casa, daí de repente ele perdeu o emprego, opa, eu vou ter que pedir alguma coisa. Então você me garante que seu carro vai servir de garantia para o negócio. Antes foi só no fio do bigode. Perdeu o emprego, opa, diminuiu sua capacidade. Então agora eu quero que você me dê o carro como garantia, certo? 591. Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere ao artigo 406, permitida a capitalização anual, certo? Isso aqui é bem interessante, ó. Empréstimo de dinheiro, fins econômicos. Eu te prestei um dinheiro para você, certo? Eu vou poder exigir a devolução da quantia, mesma qualidade, quantidade e tal, acrescida de juros, tá? Os quais, sob pena de redução, não poderão exceder a taxa que se refere a 406. 406 é aquela famosa 1% ao mês, 12% ao ano, tá? Só que daí é permitida a capitalização anual. O que é essa capitalização anual? Um juro sobre juro, né? Aquilo lá que aumenta. Quem já financiou carro sabe. Está lá prevista taxas de juro mensal, 2,5%, e daí taxa de juro anual, se você fizer a soma, não bate, porque ele tem um acréscimo, ele tem uma capitalização de juros ali, certo?
Hoje em dia, a capitalização anual é permitida, não se discute mais esse tipo de coisa na justiça. Só um adendo aqui é que instituições financeiras elas podem sim emprestar dinheiro com juros superiores a 1% ao ano, ao mês. Vai pela média de mercado, só que é só instituições financeiras. Pessoa física emprestando uma para outra, 1% ao mês. Se não passou disso, é a tal da agiotagem, certo? Mas instituições financeiras está certinho. Não vamos começar a entrar com aquelas ações revisional maluca lá de que se o banco cobrou 2% ao mês, está com juros abusivos e coisa, e etc, etc. É a média de mercado. Por isso que, por exemplo, cheque especial é 10% ao mês. Porque é a média de mercado para esse tipo de operação. Tá? E a capitalização é permitida, tá? Só que desde que ela seja expressa. E hoje já se entende que a simples existência de diferença entre a taxa de juros mensal e a anual, com aquela diferença ali, já está considerando que está expressa a capitalização. Tá? Cabe a mim verificar e fazer a continha. 592. Não tendo convencionado expressamente, o prazo do mútuo será: primeiro, até a próxima colheita, se o mútuo for de produtos agrícolas, assim para o consumo como para a semeadura. Isso aqui é o seguinte, né? Não tem prazo estipulado para a devolução, se entende que vai ser a próxima colheita, que é a prática do negócio, né? No caso de produtos agrícolas, ou de 30 dias, pelo menos, se for de dinheiro. Tá? 3. Do espaço de tempo que declarar o mutuante se for de qualquer outra coisa fungível. Tá? Emprestei sacas de soja, sacas de coisa, ou um objeto, né? Sei lá, coisas assim fungíveis, outras, né? Pelo espaço de tempo que declarar o mutuante. Certo? Deixa eu ver o que mais a gente pode passar aqui para vocês. E é isso, tá? Então, gente, encerramos aqui, por aqui a aula. E daí, depois a gente volta aí para tratar de mais outros tipos de contrato. Certo? Até a próxima.